Aí tá um pouco ruim para mim, professor, mas eu acho que é a minha internet. Mas eu acho que é meio que a sedução, assim, ele meio se apaixona por ela, e aí quando ele vê que ela tem a noz, ele fica mais apaixonado ainda, porque ele passa todos os filmes procurando uma noz e tentando ter uma para ele. Isso mesmo, né? É isso mesmo, a ideia é essa mesmo que eu queria passar para vocês, porque é assim, é o início aí do processo de reprodução, né? Desse todo do processo do desenvolvimento. Então, foi só para ilustrar. Então, isso significa o que eu quero dizer? Significa que existe uma atração, né, entre espermatozoide e óvulo, na verdade, né? E essa atração é muito mais produzida pelo muito mais produzida pelo óvulo do que pelo espermatozoide. Tá? Então, essa é a ideia inicial aí da aula, tá? Mas, então, para a gente fazer, que a gente precisa fazer aqui nessa disciplina surgir um indivíduo, né? A gente precisa que um espermatozoide fecunde um óvulo, então a gente precisa relembrar algumas, tá bom para vocês aqui o tamanho? Slide? Vamos relembrar algumas aqui são, por exemplo, essas fotos eu tirei do Moore, é uma embriologia humana, tá? Do Moore. Então, tanto que vocês vão ver que tem algumas aqui a nomenclatura está em espanhol, porque o Moore que eu consegui o PDF em espanhol, tá? Então, só para relembrar aqui, o que das células dos dois gametas, né, o masculino e o feminino, e é mais ou menos a contribuição de cada um com a formação do novo indivíduo, né, no processo de fecundação. Então, vejam aqui, o espermatozoide, né, ele é uma célula muito pequena, né, ele é altamente móvel, né, teoricamente ele é uma célula que tem uma grande, alta motilidade, né, e que ele leva consigo, durante o processo de espermatogênese, ele leva consigo poucas coisas, né? Ele contribui com poucas coisas para o processo de fecundação, mas essas estruturas são extremamente importantes. Então, né, por exemplo, ele tem que ter N cromossomos, né? Porque se não tiver o N cromossomos, não vai restabelecer o número diploide da espécie, né? É lógico que quando ocorreu a formação aqui tanto do espermatozoide quanto do óvulo, né, lá na meiose 1, no diplóteno, no crossover, houve uma variabilidade, né, ali, gênica, tá? Mas basicamente ele vai levar os cromossomos N, né? Vai levar um centríolo, porque o outro centríolo foi transformado em peça intermediária aqui, né? Para formar o flagelo. E ele vai levar a vesícula acrossômica, que possui várias enzimas, não precisa ficar aqui falando o nome das enzimas, mas uma delas eu cito aqui, que é a hialuronidase. Tá? Isso para algumas espécies, né? Para algumas espécies. Para outras espécies, tem vesícula acrossômica e com outros tipos de enzimas. Tá? Então, essa a contribuição do gameta masculino para a fecundação. E o óvulo? Então, o óvulo, como característica principal dele, ele é uma célula muito grande, né? E não é dotada de motilidade, de movimento, né? Justamente porque ele é uma célula grande. Né? Mas, em contrapartida, o óvulo, ele durante lá o processo durante o ciclo ovariano, né? Durante a maturação do ovócito no ovário, de qualquer espécie daí, né? Isso é comum para qualquer espécie, ele sintetiza muitas proteínas, tá? E dependendo aí da espécie, mas principalmente as espécies que têm fecundação de desenvolvimento externo, né? O citoplasma ele vai produzir muitas substâncias nutritivas que vão ser a base da nutrição para as primeiras fases do desenvolvimento, né? Imagine aí um sapo, né? Então, as primeiras fases do desenvolvimento do sapinho, os nutrientes são retirados do próprio ovo, né? Até ele virar uma larva e depois ele conseguir fazer
né, no girino, sei lá, passar por uma fase larval, para começar a fazer a alimentação dele do meio, retirando do meio. De uma forma geral, né, essas substâncias que são produzidas, que correspondem àquela reserva nutritiva dos óvulos, é chamado de vitel, tá? E, normalmente, como o desenvolvimento do óvulo é internamente, lá no ovário, né, muitas dessas reservas nutritivas não são sintetizadas ali no próprio óvulo. Muitos nutrientes são sintetizados no fígado do animal, caem na corrente sanguínea, né, principalmente gorduras, lipídios, né, caem na corrente sanguínea e são absorvidos pelo o óvulo durante o processo de crescimento dele. Outras moléculas são os RNAs. Então, o ovócito ele contém, né, um pool de síntese, ele sintetiza todos os RNAs ribossômicos, os mensageiros, os transportadores, né? Tem que estar tudo pronto ali, porque se ocorrer a fecundação, as primeiras fases do desenvolvimento do embrião, elas são muito rápidas, basicamente são divisões celulares, né? Então, é preciso ter, né, vai ocorrer a expressão gênica, tanto do pai quanto da mãe ali, quando se restabelecer o N da espécie, mas precisa ter já os ribossomos, toda essa maquinária de síntese precisa estar pronta ali, né? Então, ribossomos tem que estar prontos, RNA tem que estar tudo pronto para começar a expressão gênica, né? Para que ocorra a própria síntese daí de moléculas que são importantes para o desenvolvimento inicial do embrião. Durante o crescimento também, nós temos, assim, o ovócito ele vai produzir fatores morfogenéticos, e daí são fatores de transcrição, né? Pensem assim que são fatores de transcrição, são proteínas chaves específicas para ativar determinados genes, tudo isso já está pronto, né? Produzido, sintetizado no óvulo. Mitocôndrias para dar energia, lógico, né? Alguns animais de reprodução externa, né, desenvolvimento externo, ainda são produzidos alguns anticorpos, porque imagine esses animais que têm desenvolvimento externo, eles estarão, né, estarão assim à mercê, por exemplo, né, de predadores, e aí não pense só em predadores, um outro animal comendo as ovas, né, dos peixes ou dos anfíbios. Pense também em micro-organismos, bactérias, vírus, que podem interferir no processo do desenvolvimento do futuro embrião, certo? Então, alguns óvulos também produzem anticorpos, dependendo da espécie, mas esses que estão relacionados com o desenvolvimento externo, tá? Alguns óvulos produzem aquilo que eu falei para vocês na aula passada, vesículas, né, que são chamadas de grânulos corticais, porque esses grânulos corticais eles vão ficar ali na periferia, né, eles são sintetizados, essas vesículas contendo enzimas também, são enzimas, né, e elas ficam depositadas ali muito próximo da membrana do óvulo, do ovócito, né? E aí elas são chamadas de grânulos corticais. Algumas espécies possuem, né? Como eu coloquei ali, os hamster, né? O homem, o coelho, o ouriço do mar, os anfíbios, né? Que são algumas espécies que já foi demonstrada a presença desses grânulos corticais, mas em outros animais não. Por exemplo, em ratos ainda não foi observado os grânulos corticais, em mamíferos, aí, né, porquinhos da Índia, nos insetos e nas aves ainda não foi descrito esses grânulos corticais. Então, provavelmente, o mecanismo aí, porque eles são importantes para alguma coisa, que eu vou falar na sequência, o mecanismo é um pouco diferente, né? Então, assim, uma diversidade de diferenças que existem, né? Não dá para a gente ficar fazendo muita comparação, porque, a não ser que você fique estudando especificamente cada filo desse. Então, a ideia aqui é mostrar de uma forma mais geral para vocês tudo o que acontece. Então, inclusive, né, algumas doenças genéticas ou metabólicas, às vezes elas
são genes expressos que vêm a partir do óvulo e não muito do espermatozoide, né? Mas, se a gente tirar essa parte de problemas, né, o óvulo é uma supercélula, né? Uma supercélula que mantém aí todo o desenvolvimento do embrião, né? Ele promove toda a sustentação para o desenvolvimento do embrião nas primeiras fases. E aí, aqui começam algumas diferenças, né? Porque os ovócitos, quando eles são produzidos lá no ovário, né? Dependendo dos animais, dependendo da classe animal, ele possui membranas que envolvem, né? Então, falei na aula passada mais dos mamíferos, né? De que durante o desenvolvimento o ovócito ele vai produzir uma proteína, um conjunto de glicoproteínas, né? Que vão ficar para o lado externo do óvulo, que nada mais é do que é chamada de zona pelúcida, né? Mas não só pela zona pelúcida. Então, o ovócito aqui ele sintetiza uma parte dessa zona pelúcida, tá? A outra parte é produzida aqui pelas células da corona radiata, se for, então, nos mamíferos, né? Então, essa membrana aqui, essa película, né, que pode ser uma membrana formada por proteínas, como no caso a zona pelúcida, ela é chamada de membrana primária, tá? No caso aqui da zona pelúcida, existem 3 glicoproteínas, que foram descritos como ZEP1, ZEP2 e ZEP3, isso em ouriço do mar, né? Que são extremamente importantes, daqui a pouco eu vou falar mais sobre elas para vocês, tá? Então, esses envoltórios, digamos assim, que aparecem ao redor do ovócito, eles são chamados de membranas primárias, tá? E sempre vão ocorrer durante a maturação do ovócito. Uma parte é sintetizada pelo ovócito e outra parte pelas próprias células foliculares, porque alguns animais ainda aparecem algumas células foliculares, tá? Então, por exemplo, em mamíferos é chamada zona pelúcida, né? Nos insetos, nos moluscos, anfíbios e aves, essa zona, o nome mudou, né? Em vez de ser zona pelúcida, é chamada de membrana vitelinas ou vitelínicas, tá? E não tem muito a ver com vitelo, tá? Vitelo é uma coisa, né? Tem algumas coisas, tem alguns termos que são muito parecidos, mas precisa diferenciar. Vitelo é uma coisa que está dentro do ovócito, tá? E membrana vitelina é uma membrana, ou é uma camada de glicoproteína, né? Ou de componentes moleculares que ficam ao redor do ovócito. Então, essas membranas vitelínicas, né? Elas são estruturas, né? Que dão até uma certa proteção ali para o ovócito, né? Principalmente em alguns animais que possuem vida livre, né? E sugere-se que ela são proteínas que sofrem uma certa rigidez ali, né? Promove, né? Define, né? Uma rigidez na periferia do citoplasma. Em insetos, né? Acho que vocês já devem ter visto isso também, quando vocês veem em zoologia. Em insetos, essa não tem nem zona pelúcida, mas não tem membrana vitelínica, mas a estrutura chama-se córeo. E aí a gente vai ver lá no próprio mamífero, lá, né, mais para frente, daqui umas 2 semanas, 3 semanas do desenvolvimento, também vai aparecer uma estrutura chamada córeo, mas não tem nada a ver com essa estrutura que está envolvendo o ovócito, tá? Mas aqui a gente está falando dessas estruturas que estão envolvendo, ou que saem do ovário, né? Envolvendo um ovócito. Então, em insetos é chamada de córeo, tá? E aí, aqui é muito interessante porque nos insetos, esse córeo, ele já possui um pequeno poro, né? Uma região ali, dessa membrana, que possui um pequeno poro por onde entra o espermatozoide, tá? Então, chama-se micróplia. Então, micróplia não é nada mais do que um pequeno poro, né, específico aí para inseto, por onde vai entrar o espermatozoide durante o processo de fecundação, né? Peixes e tunicatos também chama-se córeo, mas aí já é diferente, né? Não é o mesmo
córion, né? Não tem a mesma estrutura de insetos. E em ouriços do mar, essa estrutura chamada de gelatina, né? Acho que até aqui em peixes, né? Talvez seja uma estrutura meio gelatinosa que fica ao redor dos ovócitos, tá? Então, o ouriço do mar não se chama nem membrana vitelínica, nem zona pilúcida, nem coro, chama-se gelatina. Simplesmente uma gelatina, que no final da história são, né, proteínas que estão ali que tem alguma função. Entre elas, a função de fazer a atração, né, possuem algumas proteínas, entre elas a função de atrair os espermatozoides daquela espécie, tá? Em outros animais, por exemplo, aqui, após a produção do ovócito no ovário, esse ovócito ele vai passar por ductos ou por ovidutos dentro ainda do aparelho reprodutor feminino. E à medida que ele vai passando, esse ovócito, ele vai, essa proteção dele vai sendo incrementada, tá? Então, aqui nos anfíbios, a camada gelatinosa, que ela é depositada também ao longo do desenvolvimento, da passagem do ovócito, né, pelo aparelho reprodutor. Mas o que chama bastante atenção é aqui, répteis viáveis, né? A nossa chamada clara de ovo. Clara de ovo nada mais é do que uma membrana que envolve o ovócito, tá? Aí as pessoas quando pensam assim, mas o que é o ovócito ali, né? É a gema, né? Então é a gema. O ovócito é a gema, né? O que acontece e o que é aquela gema que a gente come, né? Vitelo, certo? Então, a porção nutritiva das aves está ali no vitelo. E aí, a clara de ovo, então, é uma membrana, né? Além disso, a gente tem a casca, que é rica... Opa, errei aqui. É casca, né? Rica em queratina, né? E também a casca do ovo, que é rica em carbonato de cálcio, tá? Então, temos a membrana interna, a membrana externa da casca, tá? E ainda a casca do ovo, normalmente, que é formada por carbonato de cálcio, tá? Então, a ideia é essa. Temos membranas primárias, mas em alguns animais existem membranas secundárias, né? Que protegem mais ainda o ovócito para cumprir a sua função final aí de reprodução. Tudo bem? Deixa eu olhar aqui que eu não enxergo no que eu estou. Estou no segundo, né? Ok. E ainda temos... tenho que falar para vocês alguma coisa assim muito geral, né? Lembram da meiose? A meiose 1, a meiose 2, que em mamíferos humanos, a meiose 2 só completa depois que ocorre a divisão, o processo de fecundação, tá? E aí algumas características aqui que são diferentes em outros animais. Então, no ouriço do mar, né, quando ele é fecundado, o ovócito já completou a sua meiose. Nos vertebrados mamíferos, como a gente já falou anteriormente, né, a meiose finaliza só depois da entrada do espermatozoide. Em outros animais, como a assídia, ocorre durante a metáfase 1, né? Em moluscos e ascaris, o espermatozoide penetra no óvulo, né? E aí ele aguarda, ele fica lá esperando o tempinho dele, né? Espera o ovócito completar a sua segunda divisão meiótica para daí ocorrer, então, finalmente a formação, né, de um núcleo diploide. Tudo bem? Muito bem, então essas são algumas características que eu estava falando, que eu estou falando para vocês, características gerais, assim, né, da contribuição do óvulo e do espermatozoide e algumas características morfológicas que são importantes a gente saber aí antes de fecundar propriamente um óvulo, tá? Bom, o que eu vou falar aqui para vocês agora, todo esse conhecimento aqui, que é do processo de fecundação mesmo, ele foi muito estudado em ouriço do mar, tá? Então, quase tudo que a gente sabe
sobre fecundação, sobre o processo de mecanismo, né, molecular aí do processo de fecundação, foi estudado em Euristo Tomar, com algumas variações aí para mamíferos, tá? Então, olhem aqui, sempre pegando aqueles desenhos, porque é o que dá para, que são os desenhos que são ilustrativos, né? A gente precisa, se a gente estivesse pensando, por exemplo, em mamíferos, né? Então, nos mamíferos, quando os espermatozoides são depositados no aparelho, na entrada, né, do aparelho reprodutor feminino, eles precisam, né, e são milhões de espermatozoides, né, não é só um, são milhões de espermatozoides, eles precisam se deslocar até o local onde está o óvulo, né, sendo transportado. Não coloquei a imagem aqui, mas se vocês lembrarem daquela imagem, vamos pensar no humano, né, que tem a tubuterina, e aquela região da tubuterina que fica em cima do ovário ali, com as fímbrias, né, com aquelas projeções, ela é uma porção, a porção imediatamente ali, a partir da extremidade, ela é um pouco mais larga, então ela é chamada de ampola. Então, o espermatozoide, né, se ele é depositado lá na cervix uterina, ele precisa se movimentar, né, passar pelo útero e entrar na tubuterina, né, e percorrer todo esse trajeto até chegar na ampola, porque supõe-se, né, existem estudos que supõe-se que a fecundação, a fertilização, ou seja, o encontro do espermatozoide com o óvulo, aí ele ocorre na região da ampola, tá? E como é que o espermatozoide vai chegar até lá? Então, né, estudos mostram que o espermatozoide tem motilidade, né? Ele é dotado de uma certa facilidade de fazer batimento ciliar, né? Mas a maior parte do movimento que impulsiona o espermatozoide em direção ao óvulo é a contração da parede do oviduto, né, ou da tubuterina, tá? Porque a tubuterina ela é formada por um epitélio, né, com microvilosidades e com cílios, tá? E ela é um órgão muscular, é muito parecido a parede dela é muito parecida com a parede do útero, tem músculo liso. Então, por uma série de fatores hormonais, né, a tubuterina vai, né, fazendo aquelas ondas peristálticas, aquelas contrações, e isso faz com que aquela, né, gama de espermatozoides que foram lançados ali, eles sejam empurrados para frente em direção ao ovócito. E aí nós temos e daí nós temos alguns tipos de mecanismos que acontecem, né, durante esse trajeto dos espermatozoides, tá? Um deles, e que daí envolve são mecanismos que ocorrem antes do processo propriamente dito da fecundação. Então, existe um mecanismo chamado de capacitação, aí depende, os livros às vezes separam, aí eu juntei esses mecanismos, tá? Eu juntei aqui colocando como capacitação e reconhecimento entre o espermatozoide e o óvulo da mesma espécie. Então, mesmo que a fecundação seja interna e o desenvolvimento seja interno, sempre haverá alguma molécula, né, que faz a atração do espermatozoide, né, que faz com que ele seja direcionado para aquele óvulo específico. Então, sempre, né, existe esse reconhecimento de espécie específica. E o que seria, então, essa capacitação? Então, pensando em mamífero agora, né, sugere-se que, a partir do momento que o espermatozoide é colocado, depositado no aparelho reprodutor feminino, tá, ele sofre uma ação da secreção de todo o trato reprodutor feminino, que é uma secreção mais ácida, tá?
e ele tem que vencer essa secreção. E, ao mesmo tempo que ele vai vencendo essa secreção, alterações, tá, vão ocorrendo na membrana plasmática do espermatozoide. Então, supõe-se, né, que essas alterações, elas seriam, por exemplo, a retirada de moléculas de colesterol, né? Vocês lembram que a membrana plasmática, as nossas membranas plasmáticas, elas possuem colesterol na membrana, né? E aí a mudança, a alteração aí de alguns grupamentos de colesterol faz com que ocorra também aumenta a motilidade dos espermatozoides. Então, isso chama-se capacitação. Então, se você imagina que tem milhões de espermatozoides sendo ali, né, se movimentando naquele espaço, naquele ambiente, né, da secreção misturada ali com a secreção do aparelho reprodutor feminino, uns vão ajudar aos outros, né, nesse processo. Não importa quem vai chegar lá, mas eles são muito cooperativos, assim, né? Então, as alterações que vão acontecendo em um pode acontecer em outro, pode auxiliar no outro, né? Pode ser que a membrana se rompa, de alguns espermatozoides possam se romper, e daquelas enzimas que estão no acrosoma ali vão mudando aquele ambiente. O fato é que, no final da história, os espermatozoides ficam capacitados, né? Aumentam a sua motilidade e conseguem chegar o mais próximo possível do óvulo, tá? Se a gente pensar em animais que vivem na água, por exemplo, né? A gente pensaria assim, que a gente teria que pensar assim em termos de condição bioquímica dentro do citoplasma do espermatozoide e fora no ambiente, né? Então, por exemplo, animais marinhos, né? Quando liberam seus espermatozoides, eles têm um choque muito grande do pH entre o meio externo, né, do líquido ali, da água, né, com o pH que está dentro da célula. Então, estudos sugerem que a mudança do pH ele vai funcionando, vai alterando, né, esse processo de mobilidade também do espermatozoide, fazendo com que ele, né, se aproxime mais do óvulo. E também, né, ao mesmo tempo que está ocorrendo essas alterações aí nesse processo de capacitação do espermatozoide, o próprio óvulo, que sintetizou várias moléculas ali nas suas membranas, né, algumas dessas moléculas elas são liberadas no meio, e aí elas funcionariam como um atrativo específico para o espermatozoide daquela espécie, tá? Então, existem algumas proteínas, algumas já foram, acho que mais para frente eu falo uma delas, já foi descrito algumas proteínas, isso tudo em animais marinhos, né, que você consegue controlar isso, inibir, né, no laboratório, fazer essa fecundação, né, e simular as condições do meio. Em laboratório você consegue definir, né, se existe ou se existia, né, existiria, por exemplo, alguma proteína que faz a atração, e existe, tá? Tanto em animais marinhos como né, supõe-se que nos animais que têm desenvolvimento interno, fecundação interna, também exista alguma proteína, né, que faça essa atração. A gente podia pensar assim, mas o desenvolvimento interno não tem tanta competição, né? Mas não, né? Se você colocar, por exemplo, né, se você, sei lá, injetar espermatozoide, sei lá, se você de rato em coelho, não vai, são mamíferos e, né, provavelmente não vai, né, gerar nada, o espermatozoide não vai, o espermatozoide de um rato não vai fecundar o óvulo de um coelho, né? Por quê? Porque deve ter alguma estrutura, algum detalhe ainda, né, que faz que permite, né, e que controla, que regula esse reconhecimento entre o espermatozoide e o óvulo,
Tudo bem? Bom, e aí o que é essa reação acrossômica? A reação acrossômica, já vou falar nela mais para frente, com mais detalhes, nada mais é do que uma reação que acontece no espermatozoide a partir do momento que ele se aproxima do óvulo, tá? Que é importante para o processo aí de fecundação. E aí, tanto essa reação acrossômica, que acontece, que é uma ativação do metabolismo do espermatozoide, como também quando ele encontra o óvulo, o próprio óvulo, né, se encontra aí do espermatozoide com o óvulo, vai fazer com que o óvulo também tenha uma reação, que a gente chama de reação cortical, tá? E aí isso, né, e essas duas reações aí, né, tem por finalidade, né, fazer aí o bloqueio da polispermia. Então, somente um espermatozoide vai entrar, vai fecundar aquele óvulo, tá? Depois nós temos, depois que o espermatozoide consegue penetrar o óvulo, aí, lógico, vai ocorrer algum momento lá, daí, né, se o óvulo já se dividiu, ok, se ele não se dividiu ainda, né, não fez o segundo corpúsculo polar, não fez a segunda meiose, ele entrou o espermatozoide, o óvulo vai ser ativado, a célula termina a sua divisão meiótica, e daí vai ocorrer a fusão do material genético e tal. Mas todo esse processo de contato, né, de ligação do espermatozoide com o óvulo, geram dois mecanismos. A ativação do espermatozoide, mas também a ativação do óvulo, porque se o espermatozoide conseguir, né, ter a sorte de conseguir fecundar o óvulo, o óvulo precisa sofrer um processo de ativação do seu metabolismo para iniciar as primeiras divisões mitóticas. Ok? Tudo bem até aqui, gente? Então, essa aula ela é bem cheia de bastante detalhes. Então, preste atenção. Então foi aqui, mais ou menos eu já tinha falado isso, né? E essa imagem aqui só para reforçar, né? Então, em Euristo do Mar, existe esse processo, porque eu vou detalhando aqueles 4 tópicos ali. Em Euristo do Mar, então, a capacitação ela ocorre pela mudança do pH intracelular, tá? Então, na água, né, na água ali do mar, vai ocorrer a entrada de sódio, a saída de hidrogênio, né, e isso vai fazer a ativação do metabolismo do espermatozoide do Euristo do Mar, tá? E aí foi descoberto aqui em experimentos, né, que existe uma proteína chamada RECEPT, tá? Que ela produz aí, né, a motilidade, né, auxilia no aumento da motilidade do espermatozoide em Euristo do Mar para que ele vá em direção ao óvulo. No caso dos vertebrados, né, aquilo que eu falei para você, a capacitação, né, é um processo, né, nada mais é do que um processo de mudança na estrutura da membrana, de componentes da membrana do espermatozoide, né? E essa mudança, supõe-se aí que é a perda de colesterol, também vai fazer com que ocorra uma mudança no pH, ou no potencial de ação intracelular, tá? Se existe, sim, uma molécula que atrai o espermatozoide, né, em mamíferos, ainda está por ser descoberto, ainda não foi descrito, mas supõe-se que existe, né? E aí, especificamente aqui, tanto em mamíferos quanto em Euristo do Mar, já foi descoberto, já foi descrito, né, uma proteína, ela é chamada aqui de zona pelúcida 3, de ZP3, né, que é uma glicoproteína, na verdade, mas ela está presente tanto em Euristo do Mar quanto em invertebrados. Ou em Euristo do Mar pode ser similar, né? Pode ter a mesma função, mas ela é uma das proteínas aí que permitiria então esse processo final de reconhecimento entre espermatozoide e óvulo. Agora sim, agora a gente começa aqui. Alguma pergunta, gente, até aqui? Professor, então, a proteína que faz o reconhecimento em Euristo do Mar é provavelmente uma glicoproteína também, mas talvez não com o mesmo nome? Que é uma glicoproteína também, presente ali na gelatina, né, na geleia ou na gelatina.
A gente pode chamar ela de ZP também, né? Porque assim, o nome, essa proteína, ela foi descrita na zona pelúcida de mamíferos, entende? De vertebrados, digamos assim, né? De vertebrados mamíferos. Mas existe também a mesma, similar, né? A mesma proporcional à de ouriço do mar, ok? E a gente pode chamar de zona pelúcida também, apesar de... Porque, assim, zona pelúcida é de mamífero, né? Porque no ouriço do mar não tem zona pelúcida, mas a função é a mesma, tá? Então, a gente vai falar agora um pouco mais sobre o que acontece nessa relação da zona pelúcida. Porque é difícil, né? A gente ficar fazendo paralelo entre mamífero e outros bichos, né? Então, pensem assim que a maior parte do processo de fecundação foi estudado em ouriço do mar. Então, e depois se descobriu que na zona pelúcida existe uma proteína que proporciona, né, esse reconhecimento específico, tá? É uma delas. Daqui a pouco eu vou falar qual é a outra também. Mas também existe a mesma similar, digamos assim, né? Não é bem essa palavra que eu queria usar, igual, equivalente, palavra equivalente, nos outros animais também. Tudo bem? Não sei se eu respondi essa pergunta. Eu enrolei. Enrolei você? Enfim. Vamos pensar aqui nos processos. Agora eu vou falar do processo acrossômico, né? Então, já estou falando dele mais, assim, né, falando dele de uma forma bem geral, mas agora eu vou falar de uma forma mais específica, tá? E essa reação acrossômica foi estudada, novamente, em ouriço do mar, tá? Então, essa imagem aqui, ó, então, o que tem essa imagem que está mostrando para a gente? Ela está mostrando, imagine, né, um ovócito rodeado pela zona pelúcida e pelas células da corona radiata. Tá? Então, as células da corona radiata, o que elas são? São células epiteliais que fazem uma certa proteção do ovócito. Então, um espermatozoide, quando eles chegam próximo aqui, né, aqui está representando um, mas imagine muitos espermatozoides chegando nessa região, ele vai precisar passar por essa zona pelúcida, certo? Até fazer com que a sua membrana encoste na membrana do ovócito, tá? Para daí poder entrar, para poder fecundar. Então, foi descoberto que esses passos aqui, eu escrevi assim, ó, passos 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, tá? Eles ocorrem em mamíferos. Por quê? Porque em mamíferos, né, existe a barreira aqui das células da corona radiata. Se a gente pensar em ouriço do mar, que só tem uma gelatina, né, só vai ocorrer aqui o passo, né, as fases 3 e 4, ou seja, o espermatozoide vai entrar aqui, vai chegar aqui na gelatina do ovócito do ouriço do mar e vai tentar ali, vai ocorrer essa reação acrossômica e ele vai encostar, né, na sequência a sua membrana com a membrana do ovócito, tá? Então, isso aqui é mais para mostrar porque se coloca ali o desenho, né? 1, 2, 3, 4, o que significa? Né? Então, estou tentando deixar claro aqui para vocês que existem passos no processo de reação acrossômica, né? E o processo de reação acrossômica vai acontecer no espermatozoide, e esse processo da reação acrossômica é um processo que favorece com que o espermatozoide consiga chegar na membrana do ovócito, certo? 1, 2, 3 e 4 acontece em mamíferos, por quê? Porque tem corona radiata. E o 3 e 4, se a gente estivesse pensando em ouriço do mar, a gente só ia pensar na fase 3 e 4, que seria 1, 2, 3 e 4, certo? Bom, então, o que acontece? Acontece que a zona pelúcida, tá? Então, é uma estrutura, como eu já falei, é uma estrutura da zona pelúcida de mamíferos, né? E correspondente seria do ovócito, do ouriço do mar, a gelatina. Ou melhor, a gelatina seria correspondente no ouriço do mar.
Bom, então, como eu falei para vocês, a reação acrossômica é uma reação que acontece no espermatozoide. Então, pensem assim, que o espermatozoide já foi lançado, ele já chegou muito próximo do ovócito, né? Então, o que vai acontecer com com esse espermatozoide? Quando ele, se a gente estiver pensando em mamífero, né? Quando ele chegar aqui, ó, muito próximo aqui da zona da corona radiata, quando ele vai encostar aqui nas células da corona radiata, vai ocorrer uma mudança na permeabilidade da membrana do espermatozoide, tá? E isso faz com que ocorra a exocitose, né? Vai abrir ali a membrana, vai aparecer poros e vai expor ali o citoplasma, digamos assim, do espermatozoide. E o que tem no citoplasma do espermatozoide? Acima, a primeira estrutura que aparece à frente aqui do núcleo, né, é a vesícula acrossômica. Então, vai ocorrer uma mudança de despolarização da membrana interna aqui do espermatozoide, né? E isso faz com que ocorra a ruptura da membrana anterior aqui, da membrana, né, da cabeça do espermatozoide. Isso vai fazer com que ocorra a exocitose aqui da vesícula acrossômica. E na vesícula acrossômica nós temos vários tipos de enzimas, uma delas é a hialuronidase. E o que essa hialuronidase vai fazer? Ela vai começar a fazer a ruptura entre as células aqui, vai começar a abrir aqui os espaços entre as células da corona radiata. E com isso, né, à medida que vai ocorrendo esse processo, agora imagine que tem vários espermatozoides aí fazendo a mesma coisa. E vários espermatozoides podem estar ocorrendo a reação acrossômica neles, tá? Então, uma descarga ali de uma grande quantidade dessas enzimas vai favorecer, né, aquele que esteja mais apto a chegar na membrana do ovócito. Então, à medida que vai ocorrendo essa liberação das enzimas da reação da vesícula acrossômica, que isso nós chamamos de início da reação acrossômica, o espermatozoide que estiver mais próximo, ele vai ganhando espaço aqui entre as células da corona radiata para chegar até a zona pelúcida, certo? Muito bem. Então, o que vai acontecer? Essa imagem aqui esse desenho é do Gilbert, tá? Então, aqui nós temos, ó, isso aqui é muito importante, tá? Por isso que eu vou falar com mais cuidado aqui para vocês. Então, aqui você tem a membrana, né, anterior do espermatozoide colada com a membrana do acrossomo, tá? E o que nós temos entre o núcleo e a membrana acrossômica? Nós temos moléculas de actina, actinas globulares, tá? E na membrana interna, aqui na membrana do núcleo, né? A membrana aqui que envolve o núcleo, o que nós temos? Nós temos uma proteína chamada de biondina. Então, olha o que vai acontecer. Quando inicia-se o processo da reação acrossômica, né? Ou seja, o espermatozoide chegou lá perto da corona radiata, agora imagine se isso é em ouriço do mar, daí não tem corona radiata, ele chegou lá na gelatina, a mesma coisa vai acontecer, tá? Vai ocorrer a ruptura aqui da membrana anterior do espermatozoide, né? A fusão da membrana da vesícula acrossômica e vai ocorrer a exocitose das enzimas acrossômicas, fazendo então com que, se for no mamífero, né, uma ruptura aqui das junções de adesão das células da corona radiata. Se for no ouriço do mar, vai ser direto aqui na geleia, tá? E com isso, né, com essa ativação do metabolismo do espermatozoide, aquelas moléculas de actina começam a polimerizar, né? Elas vão se polimerizando, e aí, à medida que vai fazendo a extrusão aqui das enzimas acrossômicas, a membrana interna da vesícula acrossômica, né? A membrana interna da vesícula acrossômica. Aliás, na verdade, eu estou vendo agora que eu fiz uns desenhos aqui, mas a bindina está aqui, ó. Tá vendo a bindina aqui?
Eu não tinha percebido isso, eu acabei desenhando aqui, fazendo o desenho da bindina, então desconsidere isso, porque a bindina está aqui, ó. Tá vendo esses pontinhos aqui? Então, na membrana interna da vesícula acrossômica está a bindina. E à medida que vai ocorrendo a exocitose, o que vai acontecer? Estas moléculas de actina começam a polimerizar e formam aqui um filamento de actina. E ao formar esse filamento de actina, ele vai empurrar, né, a membrana interna da vesícula acrossômica para fora, expondo esta proteína que a gente chama de bindina. Então, ó, a bindina está aqui, ó, certo? Na membrana interna da vesícula acrossômica. Então, com a formação aqui da polimerização da actina, que nós chamamos de processo acrossômico, tá? Então, esses filamentos de actina aqui vão polimerizar e vão expor, né, a membrana interna da vesícula acrossômica. E esta bindina, tá? Esta bindina, teoricamente, é ela, no ouriço do mar, que vai fazer a liga, vai reconhecer algumas glicoproteínas da zona pelúcida, tá? Então vai fazer a bindina que é como se ela fosse uma proteína espécie específica, tá? Ela é necessário que tenha aqui na zona pelúcida, tá? Receptores para fazer o reconhecimento dessa bindina. Muito bem? Tudo bem até aqui? Então, aqui a gente tem, ó, em microscopia eletrônica, né, todo esse processo de extrusão aqui das enzimas da vesícula acrossômica, né, a formação do processo acrossômico, que nada mais é do que a polimerização da actina, né, e a exposição aqui da proteína bindina. O que vai acontecer com essa proteína bindina quando ela encontra, por exemplo, a zona pelúcida? E, especificamente, a ZP3, que é aquela glicoproteína que faz parte da zona pelúcida. Então, quando ela encontrar quando a bindina, então, encostar na membrana do espermatozoide, ó, veja aqui nessa imagem, né? Então, desculpe, quando a bindina encostar aqui na membrana do óvulo, né? Do espermatozoide, mas é do óvulo, certo? O que vai acontecer? Vai ocorrer uma mudança no potencial elétrico do espermatozoide, do óvulo agora, melhor, do óvulo, tá? Só que essa ligação da bindina não é só com a membrana, também está ali a zona pelúcida do tipo 3. Então é uma ligação, né? Imagine que ali você tem a bindina, mas você também tem outras proteínas da membrana do espermatozoide que vai fazer ligações com a zona pelúcida 3. Então é um complexo, vai formar um complexo de ligações entre componentes da membrana do espermatozoide com a membrana do óvulo. Quando isso acontece, o espermatozoide, né, encostou, a gente pode dizer que o espermatozoide encostou na membrana do óvulo. E ao encostar na membrana do óvulo, rapidamente vai ocorrer uma despolarização, né, vai entrar sódio do meio ali, onde está, seja da água, ou seja no trato reprodutor feminino, vai ocorrer uma despolarização da membrana do ovócito e vai entrar sódio, tá? E essa rápida despolarização, porque a despolarização é muito rápida, né? Ela impede com que outros espermatozoides que estejam chegando ali sejam impedidos de também fazer essa ligação específica com a membrana. Então, isso a gente chama de bloqueio rápido da polispermia. Então, quando o espermatozoide encosta na membrana do ovócito, né, mantendo ligações com a zona pelúcida e também com a bindina, né, em alguns receptores da membrana do ovócito, ocorre uma rápida despolarização do ovócito, e essa despolarização produz um bloqueio
né, impede com que outros espermatozoides consigam fazer a mesma coisa que esse aí que conseguiu, né, que chegou lá. Ok? Entenderam isso, gente? Isso é importante. E aí, o que vai acontecer aqui? Ó? Então, aqui é só um detalhe da ligação, no momento em que ocorre a ligação da bindina com seus receptores, mas também com a zona pelúcida do tipo 3. Então, esta zona pelúcida, né, ela vai se ligar com o espermatozoide e vai fazer, então, com que ocorra aqui também, né, uma ativação, né, aumenta aquela ativação do espermatozoide, do metabolismo do espermatozoide. Isso faz com que mais substâncias sejam lançadas para o meio extracelular para reforçar, então, aquela ligação do espermatozoide com a membrana do óvulo. Mas há uma coisa muito interessante aqui, porque quando ocorre a ligação do espermatozoide, né, da membrana do espermatozoide com a zona pelúcida, ocorre uma alteração molecular ali de todas as moléculas da zona pelúcida. E isso também faz com que ocorra uma inibição da polispermia. Então, quando o espermatozoide se liga ali, né, não apenas vai ocorrer uma despolarização da membrana, mas também uma alteração ali da estrutura molecular das glicoproteínas que estão na zona pelúcida, e isso também favorece, né, o bloqueio da polispermia. Tudo bem até aqui? Então, isso que eu estou falando para vocês é mecanismo molecular, né? É o início aí do processo de reconhecimento espermatozoide-óvulo. Muito bem. Sim. Eu gosto que vocês perguntem se vocês não estiverem entendendo, né? Porque isso não é muito fácil de explicar. Também não é muito fácil de entender. É verdade. Em caso de gêmeos univitelinos, a entrada de mais um espermatozoide no ovócito tem relação com esse bloqueio lento da polispermia? Bom, aí, em relação de gêmeos univitelinos, são gêmeos iguais, né? Aí você precisa... Daí não é aqui, sabe? Não acontece aqui. É um espermatozoide só que entra. Sempre vai ser um espermatozoide. Só que daí, mais para frente, eu vou falar sobre isso, tá? Numa fase... Já na primeira semana, se eu não falar, vocês podem me cobrar. Ali no início da primeira semana do desenvolvimento, que é depois que acontece todo esse processo, se formam duas massas de células que a gente chama de embrioblasto. E essas duas massas de células, elas podem dar origem a 2 embriões separados ou podem dar aqueles gêmeos siameses, né? Então, não é bem nessa fase, entendeu? Ou seja, o que eu quero que fique bem claro aqui é que só entra um espermatozoide, certo? No óvulo. Não existe essa possibilidade de entrar mais de um espermatozoide. A produção dos gêmeos é posterior a isso. Então, sempre vai entrar um espermatozoide e depois, com o desenvolvimento, né, desse embrião, é que vai surgir os gêmeos. Entendeu? Quem está perguntando é a Luísa? Eu não vi quem. Não, professor, a Fernanda. Entendi. Fernanda. Entendeu, Fernanda? Sim, professor. Então, aqui. Então, sempre pensa assim, não há possibilidade de entrar mais do que um espermatozoide no óvulo, né, de nenhum animal, tá? Porque não gera um indivíduo. Certo? Mas entenderam aqui essa primeira parte que chama de reação acrossômica? Sim. Conseguiram entender mais ou menos? Depois eu faço um resuminho para vocês. Bom, então vamos continuar. Então, o espermatozoide, ele precisa ter essa reação acrossômica, que nada mais é do que a liberação das enzimas, né, digestivas ali, que vão fazer com que ocorra uma degradação, seja das células, das junções entre as células da corona radiata, se for mamífero, mas também uma mudança ali da estrutura das gelatinas ou da zona pelúcida, se forem em outros animais. Fazendo, então, com que ocorra a exposição da bindina, e essa bindina, então, se liga especificamente a receptores na membrana do óvulo.
tá? Além daquelas ligações que vão acontecer, né, com as zonas, com as glicoproteínas chamadas, principalmente a zona pelúcida 3. Muito bem. Então, estabeleceu-se aqui, então, um contato entre o espermatozoide e o óvulo. Mas e o que acontece com o óvulo? Né? A primeira reação do óvulo foi essa. Ocorre uma despolarização da membrana. Mas existe uma segunda reação que a gente chama também de bloqueio lento da polispermia. Né? Então, veja, ó, aqui é só para mostrar também a mesma coisa, quase a mesma coisa, mas agora a gente pode pensar aqui na ativação do óvulo, tá? Que vai resultar naquilo que eu falei antes, naquilo que eu chamei de reação cortical. Então, quando o espermatozoide mantém esse contato com a membrana do ovócito, num primeiro momento ocorre a despolarização. Mas num segundo momento, o que vai acontecer? A ligação ali com algumas proteínas da membrana, né, principalmente proteínas transmembrana, vão ativar, né, vias de sinalização na membrana do óvulo, para fazer com que esse óvulo, fazer com que o metabolismo desse óvulo agora seja ativado, né? Então, nesse processo, participam a proteína G, que acho que vocês já devem ter visto, né? A proteína G, a fosfolipase C, né? E aí a fosfolipase C, tá? Ela faz com que ocorra a quebra aqui do inositol difosfato, né? Mais o diacilglicerol, para produzir aqui uma proteína chamada de inositol trifosfato, tá? Lógico que tem aqui a participação da sinase ativada, né? Então, o que vai acontecer? Pensem lá na reação em bioquímica, vocês devem saber bastante essas coisas. Para você, não tem o ATP e não tem o ADP, quase a mesma coisa. Só que aqui nós temos um difosfato. Só que ele tem que se transformar em trifosfato. Então, o fosfato ele é adicionado aqui, né? A partir de uma proteína sinase que vai fosforilar, tá? Aquele fosfato, aquele difosfato, que é produzido a partir da quebra do diacilglicerol. Então, surgindo aqui um inositol trifosfato. Agora aqui é um inositol, não é ATP nem ADP, é um inositol trifosfato. O que esse inositol trifosfato vai fazer? Ele vira um segundo mensageiro. E ele vai lá no retículo endoplasmático liso do óvulo, fazendo com que ocorra a liberação do cálcio para o citoplasma. Lembram da contração muscular? Meio parecido com a contração muscular, que o retículo endoplasmático liso da uma célula muscular também acumula cálcio. Da mesma forma que no ovócito, ele também tem retículo endoplasmático liso que também contém cálcio. E aí, para ele ser ativado, para ele liberar esse cálcio, ele precisa de um fator, né, de uma molécula sinalizadora, tá? Para que libere esse cálcio. E essa molécula sinalizadora, ela vem, né, ela é nada mais do que o inositol trifosfato, que surge, que é ativado, né, que aparece aqui logo após o espermatozoide entrar em contato com a membrana do óvulo. Então, ocorre um processo aqui, algumas alterações de algumas proteínas de membrana, né, fazendo, então, com que ocorra a liberação ou a produção do inositol trifosfato, que vai no retículo endoplasmático liso do óvulo, fazendo com que ocorra a liberação do cálcio. Mas para que isso? Então, o cálcio ali, né, o cálcio liberado, ele vai atuar em proteínas do citoesqueleto, né? Pode ser, lembra daquela calmodulina? E fazendo, então, com que essa calmodulina, ou até mesmo filamentos de actina, né? Ou de miosina, polimerizem, fazendo com que, lembram dos grânulos corticais, que eu falei lá antes? Que os grânulos corticais, eles estão na periferia, aqui da membrana do ovócito.
Então, essa ativação do ovócito, né, do metabolismo do ovócito, vai fazer com que o citoesqueleto promova, né, o transporte dessas vesículas do grânulo cortical até a membrana do ovócito. E quando esses grânulos corticais se ligam com a membrana do ovócito, o que vai acontecer? As enzimas proteolíticas, né, diferentes tipos de enzimas que agora compõem os grânulos corticais, são liberados para fora, ou seja, em direção também à zona pelúcida. Mas pense, o espermatozoide está lá ligadinho, tá? Ele tá ligado. Né? Aquele único espermatozoide que conseguiu chegar lá, ele está lá, mantém-se ligado, a sua membrana mantém-se ligada com a membrana do ovócito. Mas essa ligação, né, resultou na ativação do metabolismo do ovócito, que mobilizou proteínas do citoesqueleto para fazer com que esses grânulos corticais agora se encostem na membrana do ovócito e liberem as suas enzimas digestivas, proteolíticas. E o que essas enzimas vão fazer? Elas vão ser depositadas na zona pelúcida, né? Na zona pelúcida, alterando mais ainda a estrutura dessa zona pelúcida. E isso demora algum tempo. E isso faz com que esse processo químico aí de alteração, de mudança na estrutura química das glicoproteínas da zona pelúcida, fazem com que a zona pelúcida fique mais rígida ainda. Fazendo com que ela fique mais rígida, ela impede a entrada de mais espermatozoide. Então, isso a gente chama de reação cortical, tá? Então, chama-se reação cortical por quê? Porque é a extrusão agora das enzimas que estão nos grânulos corticais do ovócito, que vão sair, vão ser lançadas na zona pelúcida, alterando a estrutura da zona pelúcida, deixando ela mais rígida, fazendo com que ocorra, então, um bloqueio da polispermia também. Só que, como esse processo é um processo que demora um certo tempo, ele é chamado de bloqueio lento da polispermia. Certo? Mas, ao mesmo tempo que isso acontece, né, a partir do momento que o espermatozoide se ligou lá, ele ativou o metabolismo do ovócito. Então, isso significa o quê? Que além de ocorrer o bloqueio da polispermia, né, o espermatozoide agora ligado, né, ali na membrana, ele vai conseguir penetrar o interior do citoplasma do ovócito, né? E aí, lógico que dependendo do óvulo, né, ele pode completar a sua segunda divisão meiótica, para daí se fundir para formar o que nós chamamos de célula-ovo ou zigoto. Ok? Entenderam mais ou menos essa parte aqui que eu estou falando? Então, é muita coisa ao mesmo tempo que está acontecendo ali, né? Primeiro o espermatozoide precisa ser ativado para liberar suas enzimas, para conseguir degradar ali as enzimas da zona pelúcida, para o espermatozoide conseguir chegar na membrana do óvulo. Por outro lado, quando ele chega na membrana do óvulo, ele ativa o óvulo, né? Primeiro, com uma despolarização que impede que outros espermatozoides se aproximem. E, no segundo momento, essa ligação ativa também o metabolismo através da liberação de cálcio do retículo endoplasmático liso, fazendo com que os grânulos corticais agora se aproximem da membrana e liberem as suas enzimas na zona pelúcida, alterando também a estrutura da zona pelúcida, impedindo que outros espermatozoides fecundem aquele óvulo. Então, por isso, Fernando, que eu falei para você, não tem condição, não tem, né, com todos esses mecanismos malucos aí que acontecem, não tem como dois espermatozoides fecundar um óvulo, né? Mesmo porque se fecundasse, se isso acontecesse, esse indivíduo que não ia ser viável, né? Se ia ser um embrião, sei lá, um monstrinho, né? Mas não existe porque não vai ser viável, não consegue nem sobreviver. Ok, gente? Então, vejam, essa imagem aqui, a gente já está chegando no final, tá? Então, essa imagem aqui é só para mostrar que eles registraram aí, né, no momento em que um espermatozoide penetrou no ovócito, né, eles conseguem, isso tudo in vitro, né? Eles conseguem ver aqui, marcar o cálcio, né? E o cálcio fica fluorescente,
né, essa onda de cálcio, eles chamam de onda de cálcio, que percorre todo o espermatozoide, ou melhor, todo o óvulo, né? E eles conseguem registrar isso. Então, aqui é só para ilustrar. E aí, quando eu falei dessa ativação do óvulo, existem aí várias suposições, vários mecanismos que estão sendo estudados, tá? Então, aí aqui, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas geralmente, existem várias rotas metabólicas aqui, tá? Sei lá, um receptor específico, né? Se liga na proteína G, né? Que altera aqui o diacilglicerol, quebra o diacilglicerol, produzindo inositol de fosfato, que se fosforila, né? Em trifosfato e atua lá no cálcio. Então, existem aqui várias rotas metabólicas, né, possíveis que se estudam, né, mas no final da história, né, todas elas chegam o fato é que o metabolismo do ovócito ele é ativado com a liberação de cálcio, e o cálcio é extremamente importante aí para diferentes tipos de metabolismo celular. Aqui, importantíssimo, nas primeiras divisões celulares, que esse ovócito fecundado agora precisa ocorrer, né? Então, vai ocorrer várias divisões mitóticas, e o cálcio é importante no processo de formação das primeiras divisões, principalmente ali no citoesqueleto. Então, aqui é só para um resumo, nem vou ficar falando muito sobre isso, é uma imagem complementar, e aqui pensando só em mamíferos, né? Então, o espermatozoide consegue entrar, né? E aí, no caso aqui, o óvulo que estava na sua segunda divisão meiótica completa a sua segunda divisão meiótica, formando o segundo corpúsculo polar. Depois, cada núcleo aqui, o conjunto N de cromossomos do ovócito forma a sua membrana, o do masculino também forma a sua membrana, né? E aí eles formam o que nós chamamos o pareamento aqui dos cromossomos masculinos com o feminino, formando um núcleo interfásico. Mas isso dura muito pouco, né? Porque logo esses cromossomos vão se duplicar e a célula começa a se dividir, que daí é assunto para a próxima aula. Certo? Daí a gente vai começar a formar, então, as primeiras fases aí do desenvolvimento do indivíduo. Tudo bem, gente, até aqui? Eu acho que já passei do horário, né? Olha, essa imagem, esse filminho aqui é muito legal. Aqui esse filme vai além da fecundação, tá? Ele já começa a ocorrer as divisões celulares, mas é só para vocês terem perceberem aí tudo que eu falei, né? A gente não consegue, é só um vídeo, tá? Não tem imagem. Vejam aqui, então, ó, em detalhe aqui o espermatozoide, né? Penetrando aqui no óvulo, tá? E aí o que acontece? Olha que legal, preste atenção que aqui formam-se dois pronúcleos, um pronúcleo masculino, pronúcleo feminino, né? Ocorreu aqui aquela divisão celular, né? Aqui ele já formou duas células que a gente chama de blastômero, depois vai formar 4, 8, e assim vai formando o início da formação do embriãozinho, que a gente chama de blástula. Tudo bem? Então, por enquanto, fecundamos o ovócito, certo? Até aqui nós fecundamos o ovócito. Agora, como eu preciso fazer uma embriologia meio comparada, eu vou propor para vocês, como atividade assíncrona, né? Voltar assim, fazer a comparação. Acho que vocês já viram essas coisas aqui. Isso que eu vou falar. Vocês lembram a classificação dos tipos de óvulos? Centrolécito, oligolécito, lembram disso? Já viram falar nisso? Mais ou menos, professor. Mas já ouvi falar. Provavelmente deve ter visto na zoologia ou no ensino médio, né? Os tipos de óvulos, centrolécito, oligolécito, né?
que estão relacionados com a disposição do vitelo. Então, antes de eu começar a falar da primeira divisão, segunda divisão, a formação do blastocisto, né, e tal, a gente precisa relembrar essas características, porque essas divisões que vão ocorrer a partir ali da fecundação, para começar a formar o embriãozinho, elas dependem muito, né, do tipo de ovo, do tipo, da distribuição desse vitelo, né, porque aí a gente fica pensando em vitelo, e aí é diferente entre um ovo que tem muito vitelo, um ovo que tem pouco vitelo, né, e aí é essa a proposta que eu vou passar para vocês como atividade assíncrona, tá, para vocês poderem complementar isso. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Tranquilo, professor. Então, né, acho que está pago, né? A fecundação e os aspectos moleculares. Não tem dúvida, então. Eu sei que depois vai ter dúvida. Né? Espero que vocês, se vocês tiverem dúvida, vocês assistam de novo a aula, porque, assim, quando você vai ler no livro, essas informações que eu passei, que eu juntei todas elas, estão tudo separadas, né? Mas é interessante, se vocês quiserem ter mais detalhes, vocês podem olhar os livros. E daí, na sequência, eu mando para vocês eu vou mandar, acho que se conseguir disponibilizar para vocês o PDF dos 2 livros, eu acho que eu consigo. Acho que eu consigo até mandar por WhatsApp. E aí você é mais uma referência para vocês poderem estudar, para vocês poderem fazer as atividades aí. Tudo bem, gente? Então é isso, eu nem sei quanto tempo deu aqui, né? De aula começada, mas era o que eu tinha para falar para vocês hoje. Então, se ninguém tiver nenhuma pergunta, a gente